Adolf Hitler pôs em marcha o seu plano para conquistar o mundo, em última análise, para aniquilar os judeus. Tragicamente, grande parte da religião cristã na Europa foi vítima de uma teologia insidiosa que desprezou o sofrimento dos judeus. E ainda havia cristãos que agiram de forma diferente. Alguns desses cristãos arriscaram suas próprias vidas para se tornar faróis de esperança, luzes na escuridão. Nem todos eles eram sionistas, mas sem a sua coragem não teria sobrado ninguém para construir uma nação, quando veio o tempo. Oskar Schindler só queria ganhar dinheiro com o trabalho judaico barato, mas ele começou a ver a sua fábrica como um santuário para os judeus. Salvar seus judeus dos trens da morte se tornou sua obsessão, mas custou-lhe toda a sua fortuna. Alguém lhe perguntou por que ele fez isso. Ele disse: "Eu senti que os judeus estavam sendo destruídos. Eu tinha que ajudá-los. Não havia escolha." Mas havia uma escolha, e Oskar Schindler fez essa escolha, para salvar mais de 1.200 homens, mulheres e crianças dos fornos nazistas. Harry S. Truman, 33º presidente dos Estados Unidos. Eu recebi o emprego quando o chefe, o presidente Roosevelt, morreu. Eu era o vice-presidente, por isso aqui estamos. Consigo pensar em um monte de razões pelas quais eu não deveria ter esse emprego, mas Israel não é um deles. Na verdade, um ano depois de Israel chegar à sua condição de Estado, o rabino-chefe de Israel, como é o nome dele? Isaac Herzog. Que homem simpático. Ele veio me ver. E ele disse: "Senhor presidente, Deus te colocou no ventre de sua mãe para que você seja um instrumento para trazer o renascimento de Israel depois de 2.000 anos. Imagine, eu, instrumento de Deus?" Eu tenho que te dizer, eu chorei, eu realmente chorei. O que eu fiz? Muito menos do que eu queria fazer. Quando eu ouvi o que esse Hitler, esse esquecido de Deus, estava fazendo aos pobres judeus na Europa, eu implorei aos britânicos que deixassem mais judeus entrarem na Palestina. Você acha que eles ouviram? Nós poderíamos ter salvado muito mais vidas se eles tivessem deixado-os entrar. Claro, não foi mais fácil com o nosso próprio povo. Quando as Nações Unidas votaram a partição da Palestina, eu apoiei os judeus. Foi uma batata quente nas mãos. O Departamento de Estado disse-me: se não negássemos o voto, perderíamos o petróleo árabe. Eu disse: ao inferno com o petróleo árabe. Eu disse ao secretário de Estado: eu vou lidar com esse problema, não à luz do petróleo, mas à luz da justiça. Agora, se eu fiz alguma coisa para ganhar elogios do rabino, foi o que aconteceu depois que o senhor Ben-Gurion declarou um Estado. Todo mundo me disse para ficar quieto. Mas eu sou de Missouri, e falamos o que pensamos quando é preciso. Não passaram nem 12 minutos depois que o senhor Ben-Gurion terminou seu discurso, enviei um telegrama, parabenizando-o e dando as boas-vindas a Israel, a família das nações. Eu tinha fé em Israel antes de ter sido estabelecido. E eu tenho também agora. Não apenas como uma outra nação soberana, mas como uma forma da realização dos grandes ideais de nossa civilização. Bem, isso é tudo que tenho a dizer sobre isso. Major Order Wingate, da inteligência britânica. Eles dizem que eu era uma espécie de rebelde no exército britânico. Em 1936, fui enviado para a Palestina ao mandato britânico. Em 1917, o plano original era de ajudar os judeus a construir seu lar nacional. Pelo menos era o que muita gente pensava. Pioneiros judeus vinham de todos os lugares e fundavam fazendas, pomares e cidades na terra de seus antepassados bíblicos. Era como a Bíblia dizia: os filhos de Abraão estavam voltando para casa. Maravilhoso. Simplesmente maravilhoso. No primeiro, incentivamos a ideia de tudo isso.
Até os ajudamos. Mas o governo estava usando seus melhores esforços para bloquear a vinda dos judeus à Palestina. Totalmente ao lado dos árabes que não queriam nenhum judeu lá. Para piorar a situação, a cada noite os árabes locais se reuniam e invadiam as aldeias judaicas, roubando, queimando, fazendo coisas terríveis. Recusei-me a ficar sentado e não fazer nada. Nada. Eu sabia que o caminho para acabar com isto era que os judeus tomassem a iniciativa. Levar a luta até os árabes em vez de esperar para ser atacado a cada noite. Eu fui até eles e disse-lhes que tinham de lutar. Quero dizer, realmente lutar. E vocês não vão ganhar, a menos que eu os ensine a lutar e os conduza à batalha. Treinei-os para ser guerrilheiros. Como levar a luta para o inimigo em vez de esperar o inimigo atacar primeiro. Mas eu fiz mais do que ensiná-los. Eu os liderei, mostrando-lhes por meu exemplo que os bons oficiais lideram seus homens em batalha, colocando-se na frente. Bem, demos um fim a essas invasões árabes, pelo menos por um tempo. As coisas não correram tão bem para mim. Porém, no entanto, o exército britânico não apreciou ver um dos seus atuando em sua fé cristã e ajudando os judeus. Em 1939, eles conseguiram o que queriam. Eu fui transferido para Londres. Mas, em seguida, um dos rapazes que eu treinei era um verdadeiro lutador chamado Moshe Dayan. Ele veio a se tornar o maior general de Israel. De acordo com Moshe, eu ensinei-lhes tudo o que sabia. Não é um mau legado. Até hoje me contam que, se você perguntar a qualquer pessoa em Israel sobre Ode Wingate, na maioria das vezes você vai ouvi-los dizer: você quer dizer nosso amigo? No fim das contas, este é o melhor legado de tudo para qualquer um de nós. Você não acha?